Olá, gostaria de dar as boas-vindas a todos. O meu nome é Edna, minha formação é pedagógica e hoje a gente vai ter a nossa aula de orientação inicial. Se houver dúvidas, peço que coloquem no chat. No final, eu vou conseguir responder aí a pergunta de vocês, a dúvida de vocês. Então, essa aula de orientação inicial, ela faz parte da Escola Superior de Educação, né, a qual faz parte o curso de vocês. Hoje a gente vai tratar sobre alguns tópicos importantes que muitas vezes para quem está ingressando, né, fica meio no ar. Então, vamos falar sobre os canais de comunicação, Univirtus, que é o sistema da Unintra no qual vocês vão estudar, a estrutura pedagógica, o sistema de avaliação e recuperação, os estágios obrigatórios, horas complementares e trabalho de conclusão de curso. Bom, os canais de comunicação são o polo presencial, tá? Ele tem ali o horário de segunda a sexta, das 9 às 19h30 e aos sábados das 9 ao meio-dia. Acho que acredito que eles devam ter estendido agora até a 1, mas a certeza é até o meio-dia. Tem o telefone, né, o WhatsApp e o e-mail. Peço a gentileza de anotarem com dúvidas aí em relação à documentação, né, ou qualquer outra dúvida que não seja conteúdo. Vocês podem entrar em contato com o Polo. A minha orientação de ensino acadêmica, né, ela é diariamente de segunda a sexta-feira, das 16 às 20 horas. Peço também que anotem o meu celular e registrem lá no contato de vocês, porque a gente usa o WhatsApp Business. Então, para eu poder, quando encaminhar uma mensagem para vocês, chegar aí no celular de vocês. Me deem um oi lá, para a gente já ter esse canal aí aberto para caso vocês tenham dúvida. Também tem meu e-mail, quando precisar encaminhar alguma documentação, né? Temos o Univirtus, que é o principal canal aí de comunicação, de postagem de materiais, os estudos, é o que nós vamos, é o nosso foco principal hoje, que nós vamos conversar. E dentro do Univirtus tem a central de mediação acadêmica, né, que é o atendimento online. No horário comercial vai ter alguém lá para atender vocês e no horário não comercial vai ter, então, o atendimento eletrônico, tá? Veja, quando os canais, né, tanto aqui do Polo ou eu não estiver no horário, vocês podem mandar no Centro de Mediação Acadêmica, que eles vão respondendo ali para esclarecer as dúvidas de vocês. Bom, como todos já me falaram, né, que conseguiram passar dessa fase aqui, entrando com o registro universitário e a senha, então vocês já devem ter visto aqui essa telinha, que é a segunda tela do Univirtus. Muito importante, por quê? Além dela conter o próprio Univirtus, que é o sistema onde vocês vão estudar e ter todas as informações acadêmicas que precisam, tem aqui esse ícone vermelho, que é a prova online, tá? Então, antes da pandemia, as provas eram feitas aqui no polo presencial, mas hoje o MEC autoriza que seja feita de forma online, tá? E por hora vai se manter desta forma. Então, quando vocês forem fazer a prova objetiva, que depois, mais para frente ali, a gente vai conversar sobre isso, o único canal que você consegue abrir e fazer a prova é por essa segunda tela do Univirtus, aqui no ícone vermelhinho, tá? Então, lá dentro do Univirtus, ele vai ter a informação do prazo, né, de tudo que você tem que fazer pela prova, na prova objetiva. Só que você só consegue realizar, de fato, aqui nessa segunda tela. Caso você esteja dentro do Univirtus, você não consegue voltar. Tem que sair e entrar novamente com o seu RG e senha para conseguir o acesso à segunda tela. E vai abrir essa janela aqui para vocês, ó. Então, vai ter a informação de qual disciplina vocês estão fazendo a prova objetiva, o período, né, disponível, tá? E quando você clicar em iniciar, ele já vai estar contando o tempo. Importante destacar, quando vocês forem fazer essa prova, como eu falei antes, era feita no polo, hoje não mais, é online. Para isso, é obrigatório você ter permitido aí o uso de câmera e microfone. Por isso é importante, se você conseguir fazer no computador, é mais fácil do que no celular, tá? Outra questão é você estar como eu estou aqui, ó, próximo a uma parede, onde ninguém passa, sem som, sem barulho de rádio ou alguém falando. Por quê? Como vai capturar o som e o vídeo,
né, que você está fazendo a prova, se o sistema ali detectar que tem um som da TV, por exemplo, ele pode acabar cancelando a sua prova e você perder a chance, tá? Então, é importante você estar num ambiente silencioso, sem que alguém fique passando, né, porque ele captura o movimento também, então, para não perder essa prova. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp, né, caso vocês tenham dúvidas sobre essa questão. Bom, vamos começar a falar, como vocês já entraram no Univirtus, aqui eu recortei algumas telas do Univirtus para a gente poder ter aí de exemplo para essa aula. Então, a primeira tela que vocês vão ver vai ser esse recorte inteiro, né? Vai ter lá o seu curso, né? Você vai entrar no seu curso, aí vai tá constando as disciplinas com a fase logo abaixo do nome da disciplina, tá? Em todas elas vão conter essa fase, e vai conter o prazo do calendário acadêmico. Então, é importante vocês estarem atentos. O prazo desse novo módulo vai começar, apesar de algumas disciplinas para alguns estudantes já estarem liberadas e para outros ainda não, pode acontecer, todas estarão liberadas a partir do dia 27/2, quando começa de fato a fase. Então, vai começar a contar a fase do dia 27/2 e vai até abril. São geralmente 6 semanas de aula, tá? Então, e de conteúdos que vocês vão ter que fazer. Geralmente, o Univirtus, ele avisa aqui os prazos, tá? As pendências, quando está chegando próximo a um prazo, quando falta 15 dias, 7 dias, 3 dias, 1 hora, para você realizar. Então, ele sempre vai estar com alertas, e sempre você vai poder abrir esse alerta de pendência e verificar ali, e eu sugiro que vocês sempre façam, o que está para expirar mais próximo, né? Então, às vezes tem um trabalho mais longo, mas tem um prazo maior, faz ali o que está mais próximo, evita deixar qualquer disciplina por fazer, tá bom? Porque para recuperar depois acaba sendo um pouco mais difícil. Bom, aqui à direita da tela de vocês vai ter livro didático, tá? Esse livro didático, que vai estar constando aí na primeira tela, vai conter também dentro da disciplina, que são os livros indicados pelos professores especialistas da disciplina, quando estiver dentro da disciplina. E quando estiver fora, são sugestões que vocês vão ter ali o nome do livro, tá? E vão poder buscar na biblioteca Pearson, tá? Hoje nós não temos mais a biblioteca física aqui no Polo. Por conta da pandemia, né? Ficou muito tempo fechada a biblioteca e foi retirado os livros para que fosse feita a manutenção. Então, mas vocês não vão ficar sem esse suporte de todo o material didático aí, de livros, né, que vocês precisam para realizar os estudos e trabalhos. Então, vocês terão aqui a biblioteca Pearson. É só você clicar dentro do seu AVA na biblioteca, ele vai colocar você para um outro link, onde já está cadastrado seu CPF nessa biblioteca Pearson. Você colocando ali seu CPF, ele já vai logar nessa biblioteca e você vai ter o acervo de livros de todos os cursos. Então, não será um acervo só de livros do seu curso. Então, se vocês quiserem outras bibliografias aí para leitura, então vai ter de todos os cursos da Uninter. Logo abaixo aqui tem adicionar amigos, né? Quando você quer indicar a Uninter para alguém. Financeiro, para você emitir seus boletos, né? E saber suas pendências financeiras, ou mensalmente você acessar para fazer o pagamento mensal. Serviços, tá? Quando você precisar solicitar uma declaração, depois eu peço que vocês entrem ali em serviços, para você ver o rol de serviços que tem lá, que uma vez ou outra você pode utilizar e você já sabe aonde buscar. Estágio não obrigatório. Estágio não obrigatório, o que é? É aquele que você vai buscar uma instituição educacional ou uma empresa para poder estagiar dentro da área da sua graduação, sendo remunerado por isso. Tá? Então, ele é não obrigatório para o Uninter, tá? Porque tem lá, depois a gente vai conversar sobre isso, sobre o estágio obrigatório, que ele vai ser liberado aí mais para frente no seu curso. Então, esse estágio não obrigatório, muitos alunos me perguntam assim, prof, mas eu estou ingressando agora, será que eu consigo pegar um estágio? Depende, porque tem empresas que aceitam estagiários
recém começaram na faculdade, né? Estão começando a cursar o curso, não tem muita informação. Outros precisam aí estar aí no segundo, terceiro período, numa fase mais avançada. Então, vai depender muito da empresa e não da gente. O importante é que você pode buscar aí na internet, né, no estado do Paraná, você pode buscar em empresas uma colocação aí como estágio, tá? E aí, ali, nesse ícone, vai ter os dados da central de estágio para você encaminhar a documentação, tirar dúvidas, essas questões. Bom, aqui tem um manual, peço que depois vocês deem uma olhadinha, e novamente a biblioteca Pearson, que eu imagino que vocês vão usar bastante para referência aí para livros e estudos que vocês vão fazer. Já aqui do lado esquerdo, tem aqui esse ícone de ferramentas, que não só para deixar atualizado os dados de telefone, celular e endereço eletrônico, né, o seu e-mail, que toda comunicação a gente faz pelo e-mail, tá? Exceto aí as conversas que a gente tem pelo WhatsApp, mas tudo que é oficial é encaminhado por e-mail para formalização, tanto sua quanto da Uninter, tá? Então, sempre deixe o e-mail atual, aquele que você mais usa. Mas também tem 2 recursos que eu gostaria de conversar com vocês, que às vezes as pessoas não têm aí no computador de casa, o Office 365, tá? Aquele que tem o Word, Excel, PowerPoint, que são necessários aí para a realização de trabalhos, de apresentações que vocês vão ter. Então, você pode baixar gratuitamente, já está disponível também no seu CPF, a partir do momento da sua matrícula. Você pode baixar e instalar no seu computador e durante o seu curso você vai poder utilizar aí sem problema nenhum. A mesma coisa a Uninter Idiomas, que vocês têm aí 2 anos para fazer a Uninter Idiomas gratuitamente, como já foi falado no momento da sua matrícula. Tá? Então, depois vocês entram no ícone aqui, ferramentas, atualizam o endereço de vocês aí eletrônico e também já baixam aí e se atualizam sobre o Office 365 e a Uninter Idiomas. Aqui também do lado esquerdo, do lado direito, aliás, vai ter adicionar amigos e ao vivo. Gente, ao vivo não é que você vai estar ao vivo, mas é tudo que está acontecendo na Uninter naquele momento, tá? Então, veja, hoje, por exemplo, às 6h30 da tarde, tinha aula inaugural, que é lá da reitoria, dos professores do curso de vocês. Essa aula vai ficar gravada, tá? Então, vocês não perderam, por mais que vocês estão aqui comigo hoje, a minha também vai ficar gravada, eu vou disponibilizar depois para vocês, se vocês quiserem voltar para assistir alguma coisa, mas sugiro que amanhã, né, vocês agora já terminou a aula inaugural, amanhã vocês entrem no AVA e procurem, porque quando você clica aqui, ele vai ter hoje, a agenda de hoje de eventos, anteriores e as futuras, tá? Então, daí vocês buscam, no caso, anteriores, né? Porque só vai estar disponível 24 horas depois, então vocês vão buscar a aula inaugural da reitoria, que eles vão falar bastante coisa importante do curso de vocês. Aqui é a imprimir aí, para imprimir aqui no polo. Tem o atendimento online, lembra que eu falei da CMA, Centro de Mediação Acadêmica? Vocês vão clicar aqui e vai abrir uma telinha com vários tipos de assunto que vocês buscarão lá qual será o assunto que vocês têm interesse. Calendário acadêmico, é importante vocês também darem uma olhada para sempre estar atento aí a feriados, época de prova, né? Então, estar aí agendando e programando aí todo o seu calendário acadêmico. E aqui, desempenho. Conforme você for concluindo as disciplinas, ela vai descendo aqui, ó, disciplina concluída, tá? Eu peguei esse exemplo aqui do curso de filosofia, e aí a nota, quando você conclui a disciplina, a nota vem para desempenho. É como se fosse um boletim lá da escola normal que a gente fazia. Então, aqui você vai ter todas as informações. Quando você tem já uma segunda licenciatura, está fazendo segunda licenciatura, dispensa alguma disciplina, então vai ter aqui em desempenhos também, tá? Bom, agora vamos fazer que a gente entrou em alguma disciplina e quem já teve acesso lá ao AVA, aos seus conteúdos, vai ver que vai aparecer uma tela
de roteiro de estudos, né? Que ele tem também vários ícones. Inicialmente, para vocês, às vezes pode ficar um pouco sem entender muito bem esses ícones, mas no decorrer vocês vão se acostumando. Então, sempre vão ocorrer, vai estar destacado aqui no seu roteiro de estudos 6 aulas, porque como eu falei no começo, são 6 semanas de aula cada fase, tá? Então, dá tempo hábil de você entrar na primeira semana, que vai começar aí a fase futura, dia 27/2. Então, naquela semana, você estuda toda a aula 1, né? Na segunda semana, toda a aula 2, e assim sucessivamente, tá? E ao final das 6 semanas, você vai ter conseguido concluir aí o seu calendário de atividades e provas. Veja, aqui embaixo tem materiais complementares, que são importantes, tá? Principalmente embaixo aqui, ó, vai conter sempre o manual ou do estudo de caso ou do portfólio, que são os trabalhos das fases, tá? Daqui a pouco vocês vão ver que em uma determinada fase tem o estudo de caso e na outra fase tem o portfólio. Aí muita gente, às vezes, que está começando, diz assim, prof, mas aonde que eu acho? Como que eu faço isso? É só entrar aqui no link do PDF, do manual, e vai estar lá toda a orientação bem explicada para que você possa realizar essa atividade na sua casa e fazer a postagem aqui no ícone Trabalhos, tá? O ícone Trabalhos, ele vai abrir assim, ó, você abriu o manual, fez o seu trabalho no Word, lá através do Office, você vai copiar de lá e postar aqui ou postar o arquivo, depende como for quando você for realizar a postagem, né, da sua atividade, ele vai abrir o link aqui e você vai ver se é para copiar ou se é para postar o próprio arquivo, tá? Vai seguir as orientações ali. Então, já expliquei sobre roteiro de estudos, né, que são as 6 aulas, vou explicar sobre a avaliação. A flechinha está aqui do lado errado, mas sempre nas avaliações e trabalhos, ele vai aparecer esse ícone mostrando quantas avaliações e quantos trabalhos vocês têm aí em pendência para poder entregar. As avaliações, vai aparecer aqui a prova APOL, que é Atividade Pedagógica Online. Ou seja, ela não é uma prova, né? Ela é uma atividade que você vai estar realizando, tendo nota e vai exercitando aí o seu aprendizado. Isso é muito importante que eu vou falar agora. A APOL 1, ela é liberada em torno da primeira para a segunda semana. E ela se refere ao conteúdo da aula 1, 2 e 3, tá? Então, não adianta você fazer a APOL 1 com o conteúdo das outras aulas, porque você não vai achar questões para poder resolver. E quando a pessoa, às vezes, não tem essa informação, acaba aí ficando perdido, tirando nota baixa, tá? Então, você vai poder consultar o material do seu roteiro de estudo também no momento que estiver realizando a APOL, diferentemente daquela prova que eu falei para vocês, a prova objetiva, tá? Então, aquela a gente já vai conversar também na sequência. Então, a APOL 1 se refere à aula 1, 2 e 3, sempre assim, do início ao fim do seu curso, e a APOL 2, ela é liberada em torno aí da 4ª semana e se refere ao conteúdo da aula 4, 5 e 6, tá? Então, muito cuidado na hora da realização das atividades da APOL, que é uma atividade que vale nota, mas ela permite aí que você consulte materiais e também você realizando aí dentro do prazo, tá? Com prazo bem folgado. Na sequência aqui, vai ter livros da oferta, ou seja, os livros desta disciplina que estarão aí sendo indicados pelo professor especialista. Às vezes vai acontecer de ter, às vezes o professor não vai indicar livros, porque o material todo vai estar dentro das aulas, tá? E se ocorrer de você ter um livro ali, a indicação bibliográfica, você vai então lá na biblioteca Pearson, lá fora, na outra tela, e vai buscar, né, como se você fosse uma biblioteca física, com o tema, o nome do autor, o título, o nome do autor, e fazer a busca lá na pesquisa, tá? Lembrando, o livro não pode fazer download e também não pode tirar print de tela, essas coisas, por conta dos direitos autorais, tá? Caso você tenha alguma necessidade especial, tem que solicitar no setor responsável da educação especial, para que daí, então, você possa fazer o download ou uma forma diferente aí
para que atenda às suas necessidades, tá? Caso você não tenha alguma necessidade especial, converse comigo depois que eu lhe oriento mais especificamente. Aqui também vai ter o link ao vivo, porque às vezes o professor desta disciplina, que é um exemplo, né, de disciplina do curso de filosofia, ele postou algumas aulas aqui e para que você assista como conteúdo complementar. Então é bom sempre dar uma olhadinha se tem alguma coisa, mas quando acontece dele postar, sempre é enviado para o seu e-mail a informação. Por isso é tão importante manter atualizado o e-mail. Aqui, ó, nesse bonequinho da tutoria, aqui você vai achar os professores de todas as disciplinas, tá? Então, assim, como a minha formação é pedagógica, às vezes você está com dúvidas sobre um determinado conteúdo, né, da sua graduação, você abriu lá uma aula, não entendeu direito, ficou na dúvida, você pode, então, entrar em contato com a tutoria. Eles têm aí o prazo de até 72 horas para entrar no seu AVA e responder para você a dúvida, esclarecimento sobre trabalho, sobre prova, N situações sobre aquela disciplina. Então, não adianta falar de outra disciplina com o professor aqui dentro, tá? É só sobre aquela disciplina que você abriu, ele vai estar aqui. Então, Introdução Geral à Filosofia vai ter um professor para que possa responder as suas dúvidas, tá? Aí, o que vai fazer? Você vai acessar esse link, vai marcar qual é a situação que você precisa, se é avaliação, trabalhos, né, conteúdo, e vai descrever ali qual é a sua dúvida. Feito isso, você pode até salvar, às vezes você tem um conteúdo para postar que você achou na internet ou em algum livro, você pode também anexar imagens ali, ó, ou arquivos, salvar, manda para ele, em até 72 horas o professor responde para você, tá? Mas comigo, assim, são mais orientações gerais de como vocês se acharem no decorrer aí de fazendo as disciplinas, como nós estamos conversando agora, sem entrar no conteúdo essencialmente, tá? Aqui vai ter fórum, às vezes tem, às vezes não tem, e os trabalhos de novo, que eu já expliquei para vocês. Então, vamos lá. Aqui tem um vídeo sobre a estrutura pedagógica, é bem rapidinho, peço que vocês prestem atenção, e se o áudio estiver baixo aí, peço que aumentem o volume aí no dispositivo de vocês. Parabéns pela sua escolha. Você agora é aluno Uninter. Entendendo a organização do seu curso. Aqui você vai encontrar dicas e explicações sobre como estudar no ensino superior à distância. Não perca nada. O seu sucesso, atrás desta porta, depende da sua organização e dedicação. Seu curso pode ter duração de 1 a 5 anos, depende das suas escolhas. Vamos usar como exemplo um curso de 5 anos. Cada ano letivo é dividido em 3 módulos: módulo A, módulo B e módulo C, ou UTAs, Unidades Temáticas de Aprendizagem. Mas veja, isso não é progressivo. O sistema de ensino da Uninter oferece ao aluno cerca de 7 entradas durante o ano. Então, você pode começar a estudar no módulo A, B ou C. Cada módulo é composto por 2 fases, fase 1 e fase 2. Cada fase é composta por 2 disciplinas, ou seja, cada módulo apresenta 4 disciplinas agrupadas 2 a 2 por fases. Cada disciplina é composta por 6 aulas mais as provas. Esta divisão geral é importante para que você saiba onde você está, aonde pretende chegar e qual é o caminho para alcançar a linha de chegada. Resumindo, é assim que o seu curso está organizado. Isso se repete para toda disciplina, em toda fase, em todo módulo, em cada ano letivo. Esta é a Central de Mediação Acadêmica Uninter, CMA. Simples assim. Em caso de dúvida, fale com a gente no chat de atendimento online. Centro Universitário Internacional Uninter. Então, gente, agora em resumo a essa estrutura pedagógica que foi explicado, eu vou colocar esse quadro para vocês, para quem entrou no passado, né, e não assistiu a aula e já está correndo a fase do ano passado,
né? Ela está concluindo agora. Então, você que entrou aí no finalzinho de dezembro e está tendo a aula só agora, a aula inaugural, eu já mandei a aula, mas às vezes acontece, né, por causa do final do ano e tudo. Então, você entrou nesta fase, como foi informado no vídeo, independentemente de qual fase a pessoa está entrando, ela não vai perder disciplina nenhuma, apenas ela vai vir posteriormente à fase, né, que seria do começo do ano, se a pessoa entrou no final do ano. Então, ela estaria começando agora a outra fase, dia 27/2. E para quem está entrando agora, e as aulas vão de fato começar só dia 27/2, vai ser então a UTA, Unidade Temática de Aprendizagem. São sempre 3 UTAs durante o ano, tá? Então, esse quadro exemplifica como que vai ficar as disciplinas que vocês vão ter ao longo do ano, tá? Então, sempre cada UTA vai ter uma fase 1 e a fase 2. Então, quem está começando agora, dia 27/2, vai abrir a fase 1 com 2 disciplinas. Lembrando, quem faz segunda licenciatura, né, segunda graduação, normalmente vai ser liberado mais disciplinas por fase. Por quê? Porque o curso é menor, apesar de ter muita carga de disciplina aí que vocês já não vão precisar cumprir, mas aquelas específicas do curso, elas vão vir agrupadas. Então, você tem um curso menor com mais conteúdo, porque é um tempo menor, e tem que cumprir esse conteúdo, tá? Então, tudo que eu falar para um curso regular, o seu, que é segunda licenciatura ou formação pedagógica, ele vai ser em um tempo pela metade, 1 ano e meio, 2 anos. Por isso que quando no vídeo ali ele fala, seu curso pode ser de até 5 anos. Então é importante, quando o curso é regular, ele vai ter muito mais tempo, é importante você saber disso, porque quando o curso é diferenciado, ele é um curso com tempo menor, o conteúdo vai ser mais rápido, então você tem que estar muito mais atento aos prazos. Bom, vão haver 2 disciplinas, cada disciplina, como eu expliquei para vocês, com 6 aulas, que se referem a cada semana, a partir do prazo inicial da fase. Vão ter 2 APOLs para cada disciplina, que é aquela atividade pedagógica online, que você pode fazer com consulta, né? Ela tem aí algumas chances para você fazer, e a prova objetiva, que é aquela da segunda tela lá, que ela está em prova online e que você não pode fazer com consulta, você vai ser sobre o conteúdo todo, né, das 6 semanas, das 6 aulas, e uma para cada disciplina. E o trabalho também, que é o trabalho discursivo, que para a fase 1 sempre vai ocorrer o estudo de caso, e para a fase 2 sempre o portfólio, que é um trabalho mais elaborado. Em resumo, o estudo de caso, eles vão te dar um texto, algumas perguntas para você resolver, e você vai montar essas respostas e fazer a postagem lá em trabalhos no AVA, que eu acabei de mostrar para vocês. A mesma coisa vai acontecer com o portfólio, só lá na fase 2. Só que o portfólio, ele é mais elaborado, né? Por isso o nome já diz. Você vai ter que ler um artigo, tá? Vai ter que fazer uma pesquisa, elaborar aí um texto, uma produção textual e ainda uma produção de mídia, que a produção de mídia vai ser igualzinho como eu estou falando com vocês aqui, tá? É por um sistema da Uninter, não vai ficar em redes sociais e nem público, você vai fazer sozinho, assim como eu estou falando com vocês, vai ficar gravado, o professor vai assistir essa apresentação do seu trabalho e vai lhe dar a nota, tá? É bem tranquilo, vai ter uma data do portfólio para você postar a produção textual e após que você faça a postagem da produção textual, ele vai abrir um link de agendamento desta apresentação por esta plataforma que a gente está conversando, tá? Que é a plataforma Reúne. Você vai fazer lá, não precisa ter convidados, não precisa... eu vou disponibilizar depois o e-mail, o meu e-mail, que só vocês vão mandar o convite para mim, para constar lá uma pessoa, e aí
vocês fazem a gravação e o professor especialista que corrige, não eu, tá? Esse e-mail só vem para mim, para eu poder ter acesso caso se perca a gravação do vídeo de vocês. Mas não se preocupem com o portfólio por enquanto, tá? Só para quem está entrou lá em dezembro, então a fase do portfólio, ela já passou, né? Então ela está em finalzinho de fase, justamente para começar. Então, a fase 1, UTA, né, o módulo UTA, fase 1. Às vezes fica um pouquinho confuso nesse momento, não se preocupem, tá? O AVA vai ajudá-los a entender melhor isso. Então, vocês têm que se preocupar em cada semana ter o planejamento de estudo, 2 a 3 vezes por semana para poder estudar cada aula da semana, realizar as atividades, a prova, que ela vai estar no final das 6 semanas, e o estudo de caso, agora na fase 1, que ele já é liberado ali pela segunda semana, então você já pode se adiantar, fazer com tempo e fazer a postagem, e garantir essa nota. Peço aí que vocês vejam mais esse vídeo sobre o sistema de avaliação e depois eu complemento. Parabéns pela sua escolha. Você agora é aluno Uninter. Eu quero falar com você sobre avaliações e trabalhos. Quando você começar a estudar as disciplinas da fase, todos os prazos vão estar disponíveis para sua consulta no calendário acadêmico. Ao longo do período de estudos dos conteúdos, você terá que realizar as APOLs, lembra? Terminado o período de estudos dos conteúdos das disciplinas, começa o período das provas regulares. Para ajudar na sua organização, o AVA vai te mostrar, embaixo de cada disciplina, se você tem alguma pendência em relação à sua agenda de compromissos, constando quantas pendências há, do que se trata, o prazo de realização e em quanto tempo expira este compromisso. Também, ao longo do período de estudos dos conteúdos, dependendo do seu curso, você terá que realizar trabalhos. Eles são solicitados para você praticar alguma habilidade ou para aprofundar seus conhecimentos sobre o tema estudado. Aí é muito simples. As instruções do trabalho estarão descritas no roteiro de estudos. Leia tudo com atenção, siga os procedimentos do trabalho e, no período determinado, poste sua produção para correção no link Trabalhos. Fique atento aos prazos para não perder provas e trabalhos. A Uninter faz o planejamento das atividades e das datas para o ano inteiro. E se você seguir o roteiro de estudos proposto, tenho certeza que vai cumprir toda a agenda. É o melhor caminho rumo ao sucesso. Qualquer dúvida, é só falar com a gente no chat de atendimento online da CMA. Tchau! Nós somos a Uninter, o maior e melhor centro universitário do Brasil. Ótimo. Então, gente, aqui eu vou trazer para vocês o sistema de avaliação, como ele acontece e quais os pesos que cada um tem, tá? Então, a média para aprovação em todas as disciplinas, você tem que obter 70. Só é importante esclarecer que não é 7, tá, gente? Porque tem gente que às vezes tira, tirei 7 de média, estou aprovado. Não, é 70. Se você tirou 7, você estará reprovado, tá? E terá aí meios de recuperar esta disciplina. Mas é importante se manter fazendo todas as atividades. E quais são, né? Como eu conversei com vocês já, agora vocês já estão, desde o começo ali, ouvindo essas nomenclaturas que a gente fala, e aos poucos vocês vão se acostumar. Então, a APOL é a atividade que é uma atividade valendo nota. Ela tem peso 30, tá? Não é que ela vale 30, ela tem peso 30%. Então, 30% de 70, tá? Então, se você tirar nota 10, nota 100 na APOL, você vai ter 30% de 70. Mesma coisa, a prova objetiva, ela também tem peso 30%. Mas para isso você precisa tirar 100 de nota, ou seja, acertar todas as questões da prova para você obter a nota de 30% da sua média. Vou explicar um pouquinho melhor sobre a APOL, que é a Atividade Pedagógica Online. Como falei, ela tem peso 30%, são 2 por fase, tanto na fase 1 quanto na fase 2. São 2 por disciplina, tá? Ela é individual, porém com consulta. Vocês podem aí consultar o material
ao momento que estiverem realizando a prova. Ela tem 5 tentativas, então não tem por que não tirar o peso máximo, né, e garantir aí esses 30% de nota. E ela é liberada no início e no meio da fase, como eu falei. E aí a POL 1, ela se refere ao conteúdo da aula 1, 2 e 3, e a POL 2 se refere ao conteúdo da aula 4, 5 e 6, tá? Vamos lá para a prova objetiva, lembra? Que é aquela que eu falei que tem que ter a permissão obrigatória da câmera e do microfone, que não pode estar nenhum som perto, ninguém passando por você quando você estiver fazendo a prova, que ela pode fechar, porque ele pode entender, o sistema pode entender que você, de alguma forma, está sendo ajudado ali, e essa prova é sem consulta, tá? Ela também tem o peso de 30%, é o conteúdo de todas as aulas, então é importante você fazer ali, quando já tiver estudado as 6 aulas, né, todo o material. Ela vai ter aí a quantidade de uma prova por fase, tanto na fase 1 quanto na fase 2, individual sem consulta, só tem uma tentativa, e o questionário, você vai respondendo lá as perguntas objetivas, né? De 10 a 12 questões. E ela é liberada na 6ª semana, ela tem o limite de 1 hora para você poder fazer essa prova na sua casa, você não precisa vir no polo fazer. Caso você não tenha o equipamento aí com câmera e microfone, você pode entrar em contato lá pelo WhatsApp da coordenação pedagógica e agendar um horário para vir fazer a prova aqui, tá? Mas ela obrigatoriamente tem que ser feita pelo computador, seja aqui ou na sua casa, mas aí fica a sua escolha. Já a prova discursiva, trabalho discursivo, ele pode ser o estudo de caso na fase 1 e o portfólio na fase 2. Já expliquei um pouco como que ele funciona ali um pouquinho para trás, né? E o peso dele é 40% da nota total. Então, para você tirar 100 de nota, que vai equivaler 40% do peso da nota, você terá que fazer um trabalho, tanto de estudo de caso quanto portfólio. O estudo de caso vai ser individual, toda a orientação está lá em materiais complementares no manual do estudo de caso, é obrigatória a leitura, porque senão você não consegue fazer o trabalho, porque todas as orientações estão no manual, interpretação deste manual e a produção textual para que você possa fazer a postagem a partir da 2ª semana lá no AGO, tá? E o portfólio, ele vai ter aí desdobramentos. Por quê? É um trabalho que não é tão simples. Você vai ter que fazer aí uma produção textual e uma apresentação. A produção textual, ela equivale a 30% do peso de 100 e do peso da sua nota, de 70, aliás. Então, para você poder tirar 30% de produção, você tem que ter nota 100. E a apresentação 10%, que também, para obter os 10%, você tem que tirar nota 100 na apresentação, que equivale a 40% do peso total da média para aprovação. Ele é individual ou em grupo, até 4 pessoas, desde que essas 4 pessoas tenham aí ingressado no mesmo curso e na mesma oportunidade, na mesma oferta. Todas as orientações e templates entenda como modelos de documentos, né, que vocês vão ter que elaborar. Por exemplo, como assim, prof, documentos? Há um tempo atrás, foi pedido no portfólio para que os alunos fizessem um jornal de uma determinada matéria. Então, foi dado um artigo para leitura, eles teriam que fazer uma pesquisa aí no seu bairro, na sua cidade, sobre aquele artigo e fazer a montagem de um jornal sobre as notícias que vocês acharam, né? Que os estudantes teriam achado. Então, eles te dão um modelo desse jornal em Word para que você possa editá-lo. Então, é isso que a gente fala quando se refere a template, tá? Vai estar tudo lá dentro do manual do portfólio em materiais complementares. Então, você vai requerer leitura, interpretação, produção textual, pesquisa e elaboração de mídias, que no caso vai ser a apresentação aqui por essa plataforma que a gente está conversando, que é a plataforma da Uninter chamada Reúne. Ela é liberada, o portfólio, na 2ª semana, então você tem aí mais 4 semanas para se programar. Como são várias fases, várias etapas, sugiro que tão logo abra
a informação para a postagem, você já comece a ler, né, o manual e já faça a produção, tanto do estudo de caso, que também é na segunda semana, quanto do portfólio. Lembrando, deixa eu voltar aqui para vocês verem, tem um quadrinho aqui para as duas disciplinas. Então, vocês vão fazer, nesta fase 1, o estudo de caso. Mas esse trabalho, ele é interdisciplinar, ou seja, ele vale para todas as disciplinas da fase. Ele relaciona conteúdos de todas as disciplinas. Então, vocês vão fazer um trabalho apenas, o professor vai corrigir e dar a nota para as duas disciplinas. A mesma coisa acontece com o portfólio até o final do seu curso. Então, sempre vai ser assim. Esse momento inicial vai ser adaptação, tá? Então, havendo dúvidas, peço que me perguntem lá no WhatsApp, pode falar com o professor lá pela tutoria também, que ele responde até em 72 horas. Bom, vamos dar continuidade aqui. Gostaria de falar com vocês também sobre recuperação, né? Tão importante quanto a avaliação, porque se acontece algo ali que você não teve um bom êxito em notas e acaba aí tendo uma média inferior a 70, vai abrir a prova de segunda chamada, que requer o pagamento, né? Para que você possa fazer a prova ou a entrega do trabalho, e também uma disponibilidade em calendário. E depois da segunda chamada é aberta a prova de exame. Ela não tem custo, tá? E ela tem média 50. Ela vai somar a sua nota da prova, as notas das provas e trabalhos regulares, junto com a prova de exame, dividido por 2, você vai tendo a média 50, você estará aprovado. Só que há uma condição. Para que você possa realizar essa prova de exame, você tem que ter aí nota regular entre 30 e 69. Então, se você ficar, não deu para fazer aí nem uma pol, né, ou fez as após, não obteve êxito, não alcançou a média, né, os 30% lá de nota, enfim, e ficou com a média inferior a 30, você não vai ter o direito de fazer a prova de exame, vai direto para a recuperação de conceito. Agora, se você ficou entre 30 e 69, depois da prova de segunda chamada, ou substitutiva, né, você vai ter a prova de exame, que é gratuita, tem a disponibilidade em calendário, e você vai poder recuperar a sua nota. Caso chegue aqui na prova de exame e você não obtenha a média de 50, porque daí já não é 70, é 50, quando faz a prova de exame, você não conseguiu alcançar essa média, vai então para a recuperação de conceito. O que é recuperação de conceito? Você vai fazer uma avaliação, seja ela um trabalho, uma prova, valendo 100, com todo o conteúdo daquela fase, daquela disciplina que você estudou durante 6 semanas, e se você obter a nota 70, você estará aprovado. Caso você não obtenha a nota 70, vai então para o regime tutorial. O que é o regime tutorial? Você vai fazer a disciplina novamente, tá? Então, vai começar, eles vão liberar um novo link de disciplina para você, com um novo número, com um novo prazo, e você faz a solicitação ali dentro do AVA mesmo, em serviços, tá? Regime tutorial. Ambos os casos aqui, tanto recuperação de conceito quanto regime tutorial, tem um custo. O regime tutorial, por exemplo, hoje está em R$ 115 para você fazer a disciplina novamente. Então, a taxa, né, que você tem que pagar para a reabertura. E aqui a recuperação de conceito eu não tenho certeza, mas tem um custo também. Não sei os valores. Para valores, o ideal é conversar com o setor pedagógico daí, tá? Coordenação pedagógica. E ambos também, além do custo, tem aí que ter a disponibilidade em calendário, tá? Então, acaba, às vezes, atrasando o curso de vocês por não conseguir alcançar a média aqui, mas, às vezes, é necessário, né? Porque a aprendizagem, às vezes, não aconteceu e tem que fazer de novo a recuperação ou a recuperação de conceito. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre estágio supervisionado híbrido, hoje obrigatório, dessa forma híbrida, tá? Ele é liberado quando você completa aí 50% do seu curso, quando você já concluiu 50% das disciplinas. Esse ano tá para sair um manual novo. Esse manual
que vai sair para vocês, eu não vou entrar aqui nos detalhes de como vai ser, porque quando chegar a 50% do seu curso, aí que o manual já vai estar liberado. Hoje ainda não está. Então, vai ser no decorrer de 2023. Então, aguardem que vai ser disponibilizado no seu AVA. Trabalho de conclusão de curso, tá? Todas as orientações vão estar no AVA. Ele é liberado para você quando você tiver aí completado já as disciplinas em 80%, tá? Toda a tutoria é lá pela tutoria, o seu orientador do TCC, no caso, vai ser pela tutoria, que fica ali dentro do AVA, você vai poder conversar com o seu professor especialista do TCC, sempre que você quiser, sobre todas as dificuldades ou dúvidas que vocês têm, tá? E eu também aí, o que puder, vou estar ajudando vocês em relação às dúvidas, tá? E hoje ainda, por conta da pandemia, está sendo realizadas as bancas também por esse canal da Reúne, tá? Às vezes eu participo, às vezes não, né? Quando você concluir seu curso, imagino que, por hora, ele está permanecendo dessa forma. Agora, daqui 5 anos, eu já não posso dizer se ele vai estar só online ou vai ser presencial. Mas a tendência é que se mantenha online. Então, um professor da área, um professor doutor, mestre, vai avaliar você na banca todo o seu trabalho, você vai ter que apresentar. Tem 3 chances para você entregar a sua produção textual. Então, entregou a primeira, o professor especialista vai corrigir, vai devolver, daí entregou a segunda, da mesma forma, e a terceira é a final. Aí, para depois, obtendo a nota, com média, vai para a banca, tá? E o estágio não obrigatório é aquele que eu falei para vocês lá, né? Que se vocês quiserem buscar no mercado de trabalho. E as horas complementares são 200 horas complementares exigidas pelo MEC, tá? Que hoje elas estão sendo realizadas em cursos, palestras e seminários. Então, por hora, ainda não foi mudado no manual, mas vocês já podem, tão logo libere a disciplina aí, daqui a algum tempo para vocês já vão poder começar a fazer, vai ter todas as orientações, vai ter disciplinas que vocês vão ter que cumprir lá para obter uma determinada nota e também obter a certificação, tá? Bom, gostaria de dar aí algumas dicas, não só para os estudos, mas também para a vida acadêmica, né? A questão da organização, né, de estudos. Então, é importante, vocês que estão ingressando agora, muitas vezes não estavam estudando, então ter aí fixo um horário na sua casa, né? Então, depois do trabalho, chego, tomo banho, janto e vou lá, fico 2, 3 horas estudando esse material. Aí você vai ter aí um melhor desenvolvimento. Manter essa organização e a dedicação, então ter um horário regrado para estudos, entendeu? E a persistência, porque às vezes o curso é longo, né? São 5 anos, manter aí a ideia inicial. Por que eu fui lá fazer minha matrícula? O que me motivou? Então, é isso que vai me manter persistente no meu curso. Porque ao longo dos 5 anos ou 3 anos, enfim, vão haver altos e baixos que podem tirar um pouco você do foco. Mas lembre que, independentemente da sua motivação, os estudos são vias que abrem de possibilidades na vida profissional e na vida cotidiana de vocês. Então, permaneçam dedicados. Bom, aqui está meu número de novo, imagino que vocês já tenham. Desejo bons estudos e gostaria de abrir agora para algumas perguntas, tá? Então, ali o Marcos fala para mim que no curso de filosofia, sabe me dizer que consiste o estágio obrigatório? Então, Marcos, o seu curso é de licenciatura, correto? Marcos? Ah, bacharelado. Então, desculpa, né? Que aqui eu não estou com a lista de vocês, tem que perguntar. Então, bacharel também dá para fazer estágio, tá? Então, provavelmente vai abrir 1 ou 2 estágios para você e você vai ter que atuar aí. Eles vão orientar lá quando abrir a disciplina, quando você completar aí 50%,
Mas eu solicito que você entre em contato com a tutoria para ele te explicar especificamente em que área a filosofia vai entrar dentro de uma empresa, tá? Porque, como eu te falei, eu não tenho propriedade sobre a área da filosofia, então eu sei que bacharelado vai ter que fazer empresa, em locais que não são escolas né, públicas ou privadas, instituições educacionais, vai ter que ser empresa. Então, eu peço que você pergunte lá para o professor da tutoria em qual empresa, né, você poderia estar atuando para fazer o estágio obrigatório, tá? Mas lembrando, só vai liberar para você o estágio obrigatório com 50% da disciplina concluída. Ah, ok, Felipe. Mais alguma dúvida? Você conseguiu? Beleza, Marcos, conseguiu entender, né? Thaís, José, é possível encaminhar os questionários que estão no livro de forma separada? Não, não tenho. A gente não manda nenhum documento para vocês separado, tá? É importante até a tua pergunta por isso. Nós não mandamos nada, tá tudo no AVA. E tudo que você vai fazer a resposta da pergunta, por exemplo, no Word, né? E vai fazer a postagem lá dentro do AVA no link específico. Então, porque aqui você colocou livro, né? Então, a resposta aos questionários não é bem um questionário, tá? É um estudo de caso, José. Então, o estudo de caso, o que eles colocam? Eles colocam uma situação hipotética sobre a área do teu curso e destacam ali algumas perguntas para a tua reflexão, entende? Então, não é um livro com respostas prontas. Você vai ter que refletir, você vai ter que construir o pensamento sobre esse estudo de caso. Consegui me fazer clara ou ainda restou dúvida? Não, você não vai ter um livro para responder perguntas, tá? Não vai ter um livro, vai ser um livro bibliográfico, você vai ter um conteúdo, você vai estudar esse conteúdo e vai fazer as respostas ali na APOL, por exemplo, né? O professor vai te dar as orientações lá na aula, você vai fazer a resposta na APOL ou na prova, sem consulta a material, nem livro e nem o material do AVA. Compreendeu? Então, não tem um questionário, assim, que nem a gente fazia na escola, a professora dava uma prova com questionário. Então, é tudo no AVA. E você vai ler, por exemplo, um material de teologia sobre determinado assunto, o professor vai indicar essa bibliografia, referenciar a página, e você vai ler aquele conteúdo e vai interpretar e vai fazer a resposta lá. Às vezes vai acontecer de um professor tirar uma citação de um livro e colocar lá para você interpretar essa citação e responder lá no questionário, tanto na POL quanto na prova, tá? Ficou mais claro agora, José? Mais alguma dúvida, pessoal? Gostaria de encerrar, já estamos às 20 horas. Marcos deu tchau, José só não me respondeu. Caso restem dúvidas, José, me mande lá no WhatsApp, a gente vai conversando, tá bom? E os demais também. Eu agradeço a participação de todos e me coloco à disposição. Mais um detalhe, caso vocês tenham aí, façam um estudo em horários que não seja comercial, não tem problema, e tenham uma dúvida, vocês podem mandar no meu WhatsApp, tá? Eu entrando às 16 horas, sempre vou respondendo por demanda, tá? Então, vocês podem mandar o horário que quiser, no final de semana, não vão estar incomodando, tá? Esse telefone, ele tem essa função, e vão poder aí, conforme eu for entrando às 16 horas, eu já vou respondendo vocês. Isso, Thaís. As provas são todas online, tá? Não tem nada que vocês entreguem aqui no Polo, a gente não pega material, né, que vocês produzam. Todas as entregas e provas e trabalhos são entregues pela plataforma do AVA, tá? Como eu expliquei para vocês há pouco. Então, depois eu vou disponibilizar para vocês o link dessa aula.
caso vocês queiram, né? Vai ter aí algumas explicações, ou então a gente vai conversando no decorrer. Certo? Ok. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigada. E desejo uma ótima noite a todos, tá? Tchau, tchau.